Muito obrigado, Carlos. É realmente um orgulho estar neste palco e assistir a este momento, numa mulher tão forte do desporto. Eu que também tenho sido uma mulher do desporto e bem sei a luta que provavelmente a FA ainda mais cedo tem travado no mundo que é muitas vezes maioritariamente de homens. E por isso é também muito meu orgulho agora apresentar o novo painel, que, como vocês já sabem, se intitula Treinadoras Precisam-se. Claro que sim, precisamos de atletas, precisamos de dirigentes, precisamos das mulheres entrarem no mundo do desporto, assim como têm que entrar nas outras áreas da sociedade. Mas neste momento gostava de apresentar, portanto, o painel e referir que um dos detalhes desta homenagem que a Confederação faz é, a partir deste momento, esta primeira sessão vai-se passar a chamar Primeira Conferência Plenária Fátima Monge da Silva. Portanto, além do prémio, daqui para a frente, em todos os congressos, já há uma sessão que se passa a chamar Fátima Monge da Silva. E, portanto, mais uma vez... Portanto, como não sei se repararam, há outras, há 2 anos homenageámos o Vasconcelos Raposo, portanto há uma das conferências que se chama António Vasconcelos Raposo, que nos está a assistir a esta sessão por via streaming e portanto, temos muito orgulho em ir podendo fazer esta dupla homenagem, quer pelo nome da conferência, quer pelo nome quer pela atribuição da sua homenagem em particular. Portanto, para apresentar esta conferência, gostava de apresentar a moderadora, Cristina Almeida, e também pedir que todas as intervenientes do palco se comecem a dirigir para os vossos sofás. Portanto, Maria Carlos Marques, treinadora de voleibol, Susana Cova, treinadora de futebol, Fátima Monge da Silva, treinadora de handball, sendo a Cristina Almeida a sua moderadora, portanto, deste painel. A Cristina é recém-chegada ao Comitê Olímpico de Portugal, com a responsabilidade de coordenar o Departamento de Estudos e Projetos, mas durante mais de 2 décadas, esteve ao serviço do Instituto Português do Desporto e da Juventude, precisamente no Departamento de Formação e Qualificação, e tem trabalhado durante estes 20 anos, muito particularmente esta área da participação equilibrada de homens e mulheres no desporto. E, portanto, a partir daqui, Cristina, o palco é teu. E obrigada a todas. Bom dia. Não sei se já nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a todos aqui presentes na sala, mas também a toda a plateia que nos assiste online. É com um grande prazer que estou aqui a moderar esta primeira conferência plenária do 9º Congresso dos Treinadores de Língua Portuguesa e rodeada destes 3 fantásticos exemplos de mulheres treinadoras. Muito obrigada a Treinadores de Portugal pelo convite, à Carolina, que me foi feito para estar a moderar esta mesa. E é também com muita grande satisfação que neste congresso, que tem como mote treinadores a uma só voz, o tema desta conferência inaugural é precisamente este: treinadoras precisam-se, porque de facto precisamos melhorar aqui o panorama do nosso quadro de treinadoras. Se olharmos para esta plateia, eu julgo que é um pouco o reflexo da nossa realidade desportiva em termos da participação das mulheres. Não podemos deixar de reconhecer que, de facto, nos últimos 20 anos houve um progresso muito grande em termos da participação das mulheres no desporto, mas as medidas que têm sido promovidas têm vindo a ser focadas muito na participação enquanto praticantes
mas há outras dimensões em que a mulher também faz falta. E esta área do treino desportivo, a área da liderança, toda a área da liderança, é muito importante que também começamos a pensar nela para procurar melhorar a participação das mulheres. Como sabem, Paris 24 vai ser a primeira edição dos Jogos Olímpicos em que iremos ter paridade, é o expectável é que vamos ter paridade entre o número de participantes, atletas, homens e mulheres, isto depois de 128 anos, portanto levámos aqui mais de um século a conseguir atingir isto e esperemos que ao nível desta área da liderança que não sejam necessários estes anos todos para chegarmos a este número mais equilibrado. Os dados que temos ao nível da realidade nacional, de facto, não são muito inspiradores, porque em termos da liderança, dentro e fora do campo, estamos aqui a falar sempre nestas duas vertentes, quando eu falo dentro do campo é as treinadoras, as árbitras, quando falo fora, estamos a falar ao nível das dirigentes. Temos que apenas 14% das mulheres, temos apenas 14% de mulheres dirigentes na nossa realidade esportiva e 15% de treinadoras. Portanto, são aqui números que, de facto, nos devem fazer refletir. E depois, se este número é diminuto, se formos verificar a sua presença ao longo da carreira do treino, no grau 1 temos 18%, mas se formos ver no alto rendimento, no grau 4, são apenas 2% as mulheres. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós, de facto, temos que procurar melhorar. Mas para nos falarem daqui da experiência, porque estas mulheres foram no fundo, outliers no meio desta realidade do treino desportivo, ainda muito do domínio dos homens, gostaria de vos apresentar as nossas treinadoras. A professora Fátima, eu julgo que não necessitará de apresentações, elas já foram feitas, mas reforçar efetivamente que é uma das grandes figuras que representam a mulher no nosso desporto e, portanto, muito justa esta homenagem que hoje lhe foi feita. Obrigada. Temos também a Maria Carlos. A Maria Carlos é treinadora de voleibol. Como treinadora principal de cadetes, venceu um campeonato nacional e teve uma subida de divisão em séniores femininos. Como treinadora adjunta, obteve uma subida de divisão em séniores masculinos. Foi eleita 2 vezes treinadora de formação do ano da Associação de Voleibol de Braga e, como atleta, venceu 2 campeonatos nacionais da primeira divisão e uma taça de Portugal. Depois temos também a Susana Cova, que é treinadora de futebol, licenciada em Ciências do Desporto pela FMH, com especialização em futebol, e tem o curso UEFA Pro. Nas 2 últimas épocas, portanto, 19 e 21, foi a treinadora principal da equipa sénior feminina do Sporting Clube de Portugal, mas foi também a treinadora nas primeiras escolas de futebol feminino do clube. Foi selecionadora distrital na Associação de Futebol da Guarda, integrou durante 10 anos a equipa nacional das seleções femininas da Federação Portuguesa de Futebol, como treinadora principal e assistente das sub-16, sub-17, sub-19 e foi treinadora assistente da seleção A. Foi também praticante de futebol durante 19 anos, tendo sido jogadora internacional e tem sido preletora em várias ações de formação dirigida a treinadores. Muito obrigada às 3 pela vossa presença e participação nesta conferência inaugural. E antes de avançarmos para a nossa conversa, porque o formato desta conferência vai ser em modo de conversa,
vou-vos apenas dar nota da forma como nos vamos organizar. Vamos lançar um primeiro painel de uma ronda de questões às nossas treinadoras, mais centrada nos seus percursos e nas suas experiências. Terão um tempo cada uma para responder. Faremos depois uma segunda ronda mais centrada no futuro, como é que podemos aqui melhorar este cenário que temos no nosso país, relativamente à profissão de treinadora. E, por fim, teremos um espaço, espero que ainda consigamos, para 2 ou 3 questões que podem dirigir às nossas treinadoras. E, começando então, relativamente à primeira ronda de questões, eu gostaria que nos falassem um pouco do vosso percurso como treinadoras, o início da carreira, como é que foi. Temos aqui várias gerações, portanto vai ser interessante abordar isto numa perspectiva histórica, o processo de formação, as vossas principais conquistas, o que vos inspirou, quem são os vossos modelos, quem foram. Por outro lado, gostaria também de saber, nesse percurso, se experienciaram desafios ou obstáculos por serem mulheres e, sim, como os superaram. E, por último, que transformações viram acontecer ao longo da vossa participação na carreira de treinadora em termos da participação das mulheres e raparigas, quer no âmbito geral da prática desportiva, mas também muito particularmente na carreira de treinadora. Portanto, passo-vos a palavra. Poderíamos começar pela professora Fátima? Claro. Bom, mais ou menos como comecei a carreira, vocês já sabem, foi um imprevisto a nível, portanto, da modalidade. Os cestos partiram-se e eu como tinha lá 30 meninas, e olhámos à volta, isto foi em 1970, em que o Liceu Maria Amália era só feminino. E então dissemos, então o que é que agora a gente vai fazer de desporto? Ah, sim, a gente não quer ir embora. Então, olhámos para o lado e havia para ali umas balizas e eu disse, pronto, vamos embora para o handball. Eu tinha experiência, tinha jogado só handball nos convívios em Moçambique, porque eu vim de Moçambique mesmo, e comecei a pensar, bem, que condições é que nós temos aqui? Não são muitas. Temos só o campo, terra batida, de alcatrão, sem áreas, sem nada, mas vou começar com elas como está. Claro que eu sabia pouco da técnica para estar à frente de uma equipa e a minha preocupação foi logo, bem, tenho que começar a ir fazer formação para estar a responder, portanto, em relação às exigências que me vão propondo. Eu só tinha o ISEF, não era quase nada. E todas, quando começámos, claro que a caracterização da minha equipa era basquete. Corriam muito, driblavam, defendiam, portanto era aquilo que eu lhes ensinava, defendiam a zona com bloqueios do pivô, só que era tudo a basquete. E claro, começámos a ter bons resultados. E eu disse-lhes a elas, isto não chega para nós, vamos lá fazer convívios. Houve um convívio de feminino, nós fomos. No segundo jogo, uma das minhas rematou, partiu o dedo à jogadora, abandonaram o campo e ninguém queria jogar mais connosco. E eu disse, bem, estou feita. Fui à Associação de Handball perguntar, olha, juvenis, tem ali umas miúdas, no basquete há só campeonatos eventuais de séniores. Está bem, então a gente, se puder entrar, a gente vai. Portanto, começámos a treinar. Não tínhamos campo, isto só para dizer que nós temos é que gostar daquilo que fazemos, é aquilo que sempre
me motivou porque tinha paixão porque fazia e tinha que transmitir às minhas atletas, portanto, acontecesse o que acontecesse, nós tínhamos que resolver o problema. Não tínhamos luz no campo, não tínhamos, treinávamos a condição física fora do campo, ganhei campeonatos nacionais, sem nunca treinar num pavilhão e sem luz. Às vezes eu pedia ao meu marido, levávamos para trás do ringue os faróis do carro, acendíamos e lá nós estávamos a jogar e resolvíamos a situação. Portanto, dentro de todos estes problemas, equipamento. Normalmente, os liceus, por exemplo, eu quando cheguei ao Liceu Camões, eles tinham o azul e o amarelo. Ali não tinham nada, porque era feminino e não havia desporto absolutamente nenhum. E eu disse às minhas jogadoras, temos que escolher um equipamento. E elas, a equipa da Universidade da Académica é preto, a gente vai de preto. Está bem, então vamos embora. Claro, tudo isto elas é que pagavam as coisas. Vocês compram os calções, compram as camisolas e vamos para o jogo. Fui dizer à reitora, olha, vamos começar a entrar nos joguinhos ali da associação. Então, e como é que vão equipadas? Que coletes é que levam? Não, coletes não, as meninas já compraram equipamento. Que cor é que foi? Eu disse, foi preto. Preto, nem pensem que vão de preto porque é muito sexy. E eu disse, bem... E eu disse, estou feita. Olha, desculpe, senhora reitora, mas elas já gastaram dinheiro e temos mesmo que ir de preto. Então só se despem quando for para dentro do campo e tiram logo o equipamento. Portanto, e a gente, tudo bem, fazemos isso e nós vamos. Para pagarmos os jogos que tínhamos que pagar, temos que arranjar dinheiro. E foi assim, e é assim que nós temos que... Para dizer que temos direito a aí estar, nós temos que fazer, sejam que circunstâncias forem. Mas, a nível do dinheiro, nós dissemos, as miúdas disseram, como era só feminino, vamos fazer bailes. Então vamos embora, fazemos bolinhos, vendemos, e o ginásio tinha aquele gradeamento lá em cima e o pavilhão, portanto, cá embaixo. E eu fui dizer à reitora, olha, deixe-nos lá no sábado fazer aqui um convívio com entradas pagas, porque nós temos que pagar aos árbitros, temos que arranjar dinheiro, vamos vender bolos. Sim, senhora. E a reitora disse assim, a professora de Religião e Moral vai para cima para a galeria. Então, o que é que ela vai fazer? Se vir um par, ao terceiro apito que esteja muito junto, rua do baile. E lá estava ela. Eu disse, está bem. Durante o baile a gente dizia, já tens 2 apitos, cuidado. Portanto, foi dentro de tudo isto que nós conseguimos vencer e mostrar que participávamos e tínhamos todo o direito, só que tínhamos que trabalhar. Fazíamos no Natal, com os pompons, coisinhas que elas faziam para vender. Nas seleções, inclusivamente, depois fui selecionadora durante 12 anos. Em 77, portanto isto foi em 70 que eu comecei, foi por primeira vez equipamentos para os femininos. Eram os equipamentos dos masculinos. Agora imaginem, elas vestiam aqueles calções, sobrava e elas todas diziam, não, vamos sim senhora, vamos embora todos costurar, façamos aqui umas linhas, vamos costurar e nós vamos participar. E costurávamos ali, quando acabava o jogo, olha, agora vocês mandem lá as costureiras, está tudo à mão, mas nunca deixámos de participar porque não tivéssemos nem equipamentos, nem... Só tivemos equipamentos com a participação no Campeonato do Mundo C. A primeira vez ficámos em 8º, depois ficámos em 6º e nesse mesmo ano fomos à Sicília e ganhámos
o torneio fora, pela primeira vez em Portugal que isso aconteceu a nível internacional. Aí as minhas atletas, quando o presidente da federação apareceu, então já temos direito a equipamentos. e realmente a partir daí já tínhamos o equipamento todo, que algumas delas que nós nos encontramos dizem: ainda tenho aqui o equipamento. O fato de treino, os calções, portanto, isto só para dizer que foram tantas, e então naquela altura, como uma sociedade machista, em que havia tantos problemas em relação à mulher, o que interessa é nós persistirmos e irmos para a frente e mostrarmos: estamos aqui e vale a pena apostar em nós. Eu não digo mais. Já não sei se falei demais. Não. Falou muito bem. Então, passaria agora a palavra à Maria. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Confederação de Treinadores e também agradecer à Associação Nacional de Treinadores de Voleibol que me indicou para estar aqui. E é uma honra, cumprimento as minhas colegas de painel, é uma honra estar aqui no vosso meio. Eu acho que ainda sou uma jovem para treinadora e tenho muito para aprender, por isso é mesmo uma honra estar aqui. Eu comecei o voleibol na barriga da minha mãe, ela jogava voleibol, não tive muita hipótese. Portanto, o meu pai também jogava voleibol, o meu irmão também jogava voleibol, então quem ficava em casa com a Maria? Ninguém, a Maria ia para o pavilhão. Andava para lá aos pinchos nos colchões, a tirar bolas para o cesto de basquete porque a rede estava ocupada, mas no Desportivo da Póvoa a paixão que os meus pais tinham lá dentro era mesmo voleibol. E então comecei a jogar voleibol com 5 anos oficialmente, federada mais tarde, claro, mas passei a infância no pavilhão, cresci no mini voleibol, continuei pelo Desportivo da Póvoa. E por volta de 2000, com 15 anos, fui para as seleções nacionais e a minha segunda inspiração para o voleibol, após a minha família, para ser treinadora, foi o meu treinador selecionador na altura, que me disse, já no segundo ou terceiro ano, vai tirar o curso que tu vais para aqui para a minha beira. Eu fui tirar o curso, não fui para a beira dele, porque ele depois saiu. Fui tirar o curso por volta de 2002, tirei o grau 1, e a partir daí o meu percurso como treinadora foi sempre em paralelo com o percurso de jogadora. Atribuía-me sempre as equipas mais fraquinhas, eu era um bocadinho nova, maçarica, eram as equipas mais fraquinhas, podemos discutir isso depois. E então tentava sempre fazer o melhor que podia, um bocadinho sozinha naquilo, pesquisava muito, falava com treinadores mais velhos, pronto, e fui um bocadinho por aí. Depois tive um momento que me marcou imenso como treinadora, sempre em paralelo como atleta. Foram 3 meses de treinadora, que se calhar foram os 3 meses de treinadora que eu aprendi mais na minha vida. Foi no Castelo da Maia. A treinadora adjunta do mini voleibol saiu por motivos pessoais e ofereceram-me o cargo. Eu fui adjunta de um colega mais novo na altura e aprendi muito com ele. Na altura o coordenador era o professor Rui Pedro Silva. Aprendi muito com esse colega. Tenho noção que aquilo que me ensinou foi muito o que aprendeu com o professor Rui Pedro. Portanto, essa parte marcou-me imenso, porque eu percebi realmente as bases do voleibol. Nós aprendíamos o voleibol muito pela habilidade, a copiar, e eu ali aprendi o voleibol a partir todas as técnicas, a parti-las aos bocadinhos e ensiná-las por progressão. Entretanto, tirei o curso, sou professora do primeiro ciclo e Educação Física, do 5º e 6º ano, e nessa altura aproveitei para fazer o nível 2 também e o nível 3. Pronto, e a partir daí saltei do Castelo da Maia, fui jogar para o Guifães, não tive nenhuma equipa, fui convidada para o Vitória de Guimarães para ser treinadora das séniores femininas.
foi uma experiência diferente, foi uma experiência difícil, porque eu fui treinadora e depois acabei por jogar, portanto, fui treinadora-jogadora, tal como o meu pai. E foi difícil porque é difícil conciliar os 2 cargos com colegas de equipa e ao mesmo tempo ser a treinadora principal, mas acho que conseguimos bem e depois passei a ser coordenadora da secção de voleibol durante 2 anos. Aprendi muito, porque aprendi a pesquisar e não tinha ninguém acima de mim, portanto eu tinha que abrir caminho. Passados 2 anos de um trabalho que acho que estava a ser bem realizado, optaram por outro caminho. Eu voltei a jogar no Aves, aí voltei aos Minis como treinadora. E depois do Aves, voltei a casa para o Clube Desportivo da Póvoa, onde assumi uma equipa de cadetes masculinos. E em ano de pandemia fomos campeões nacionais. Posso dizer que gosto mais de treinar masculino do que feminino, não pelos títulos, porque mesmo em feminino estive perto de ser campeã nacional, mas gosto mais de treinar o masculino, parecem um bocadinho mais focados. Nós aos homens pedimos faz 10, eles fazem 10, não se queixam, as mulheres faz 10, professora, não pode ser 8. Ah lá, só 8. Então gosto mais disso no masculino. Pronto, e entretanto voltei para o Vitória. Continuo a jogar e sou coordenadora lá na secção. Sou coordenadora do mini voleibol no Vitória. Pronto, isto é um bocadinho o meu percurso. Muito obrigada, Maria Carlos. Vamos então passar a Susana. Bom dia. Primeiro dizer que antes de começar o congresso fiquei muito agradada porque foi a primeira vez que eu vi homenagear uma mulher treinadora e quero dar os parabéns à Confederação de Treinadores de Portugal por realmente reconhecer um trabalho que até eu fiquei emocionada sem o conhecer e sinto-me uma privilegiada de estar aqui a partilhar o espaço consigo. Muito obrigada por isso. Acaba por passar a ser mais um modelo eu a seguir. Obrigada. Tentando ser um bocadinho objetiva, fizeram ali a apresentação um bocadinho em termos de currículo. A minha parte de experiência enquanto jogadora e treinadora foi muito a par no sentido do que eu passei. Como jogadora comecei na rua, como treinadora na rua comecei sem saber. A seguir passei para o desporto escolar, enquadrada na escola, onde fui jogadora de futsal, desporto escolar. E participei em todas as modalidades que havia na escola. Também a minha primeira experiência em termos de experiência de treinadora foi quando me foi proibido jogar como atleta federada no desporto escolar. Eu já fazia parte do grupo e a professora, como eu estava no ano de desporto, 9º ano, tinha 14, depois 15 anos, 2 anos sem poder jogar, pediu a minha ajuda para colaborar. E aí comecei a perceber algumas coisas dentro do treino e uma delas, porque para mim foi a primeira a descobrir, que era a possibilidade de partilhar o conhecimento e de poder passar o conhecimento que tinha para outras pessoas. A seguir, na experiência que falou, estava eu no 2º ano da faculdade, portanto, conforme fui estudando, fui tendo a oportunidade de enquadrar também a experiência que ia tendo em termos de teoria e aplicação prática. Tive a possibilidade de estar como jogadora do Sporting, estudante da FMH e convidarem para as primeiras escolas de futebol feminino que iam a acontecer num verão como uma experiência. Foi uma boa experiência, porque foi um boom dentro do Sporting e que nunca tinha havido uma iniciativa daquelas a nível nacional em termos de clubes. E foi, para mim, uma outra descoberta, a descoberta da parte da necessidade de empatia e o começar a descobrir a organização e o planeamento, uma vez que fui coordenada, não era eu a pessoa, eu era uma das mais novas, estava com colegas de 3º, 4º ano e com a professora Graça Simões, que era a atual treinadora na altura e que depois passou a ser a primeira selecionadora nacional feminina também. A seguir, como jogadora de futebol Benfica, convidam-me para fazer, à semelhança do que propuseram à Maria Carlos, se queria, já estava lá há alguns anos, se queria ser a treinadora da equipa. E eu disse, eu não concordo, porque eu não concordo com atitudes que eu tenho como jogadora, sendo eu treinadora, portanto aquilo não vai dar. Porque eu depois tenho que me aborrecer comigo mesmo, não tenho a capacidade de observar igual, isto não, portanto... E então pediram-me, então fazes a pré-época, eu disse, faço a pré-época, mas vocês vão arranjar uma pessoa, e felizmente quem é que veio novamente? A professora Graça Simões, ainda bem, tive a oportunidade de voltar a trabalhar com alguém e continuar a aprender, também nesse sentido. Depois, quando começo a entrar na escola,
há males que vêm por bem, há um engano no concurso, eu tive que ir parar ao Distrito da Guarda e na altura já estava a trabalhar na escola há 3 anos, sempre com núcleos de futsal, portanto, onde apanhei desde infantis a juvenis, tanto equipas femininas como masculinas. O que para mim foi proveitoso porque consegui perceber a preparação de uma equipa ao longo da época, a parte de gestão e liderança, apesar de ser ao nível de desporto escolar, que às vezes os treinadores que trabalham no federado não dão tanta importância, eu considero que isso foi um marco também na minha aprendizagem. Ao integrar Parar à Guarda, tiveram conhecimento que lá estava, do background que tinha, convidaram para iniciar o projeto na Associação de Futebol da Guarda, de futebol feminino. Não havia futebol no distrito, é um distrito interior, onde a mulher não era muito bem-vinda em espaços onde estavam homens, portanto, muito menos no futebol, mas foi algo bastante agradável, um projeto que até hoje continua. E aí trabalhei com a Associação de Futebol da Guarda na introdução do projeto, como selecionadora distrital, e depois com a ligação com a Federação, naturalmente, na captação e desenvolvimento de talentos. Passada esta experiência, fui convidada, o Estádio Universitário de Lisboa tem várias escolas a funcionar, uma delas a Escola de Esportes Coletivos, onde está lá dentro uma escola de futebol, na altura tinha 500 utentes, fui convidada para a coordenação dessa escola, onde trabalhei com 12 profissionais de futebol que trabalhavam ali e já em grandes clubes, muitos deles em Sporting, Benfica, e que foi mais uma nova experiência em termos de coordenação e também em termos das várias etapas de desenvolvimento que tínhamos. Tínhamos desde sub-7 até classes de adultos. Depois destas experiências, a Federação reconheceu, e pessoas que lá estavam, competência, felizmente para mim, e tive a oportunidade de ser convidada para integrar a equipa técnica nacional, pronto, que há bocado foi referido. Essa parte para mim foi muito positiva porque, e eu acho que costumo aconselhar isto até a todas as treinadoras, se possível, porque para mim foi uma riqueza enorme e poucas pessoas têm a oportunidade disso. Quem está dentro da Federação, pelo menos a de futebol, sabe que isto é possível e há algo muito engrandecedor, que é poder ser principal e poder ser treinador adjunto. E nós temos uma visão, por vezes quando somos principais, há coisas que a gente não nos desperta do que está a acontecer com o adjunto. E quando estamos com o adjunto, que olhamos para o principal e começamos a ter a noção que, quando tu estás ali, também gostas que respeitem isto ou aquilo, neste determinado momento. Quando estás do outro lado, esse equilíbrio. Isso é uma coisa que achei que foi muito proveitosa e que, se as pessoas tivessem a oportunidade de passar, achava que era uma riqueza enorme no currículo de um treinador. Pronto, depois resolvi, ao fim de 10 anos, fazer um interregno, uma pausazinha para respirar um bocadinho, que esta vida é difícil no sentido de nos exigir muito tempo e emocionalmente, como a Fátima já referiu, emoções fortes, grandes, mas são bem vividas. E em função de família resolvi fazer uma paragem, mas não me permitiram fazer muita paragem e convidaram-me para o tal projeto de Sporting, onde tive a oportunidade de trabalhar com a equipe de... Sou eu? Não? Igual aí. Tive a oportunidade... Eu também tenho uma boa voz, mas... Tive a oportunidade de trabalhar com a equipa sénior e de fazer uma ligação também com as equipas de formação dentro do clube e tentar contribuir para o trabalho que já tinha feito pela equipa anterior e continuarmos a profissionalizar cada vez mais e a dar condições cada vez melhores, tanto a nível da formação como da equipa sénior e na ligação das duas, para o projeto poder ter continuidade. Em termos de formação, falei aqui um bocadinho do que foi para mim a minha formação ao longo da vida, porque as coisas estiveram sempre um bocadinho interligadas. A par disto que falei, treinadoras, jogadores e dirigentes com quem eu tive a oportunidade de me cruzar foram pessoas de referência para mim, a maior parte deles naquilo que devia fazer e alguns naquilo que eu não quereria fazer também. E foram aprendizagens para mim muito positivas na mesma. FMH, especialização, ações de formação contínuas, esta parte de treinador principal e adjunto em consonância, a coordenação da escola, porque era mais uma parte de gestão, mas onde eu estava também ligado ao coordenador técnico e que me deu outra perspectiva para quem é treinador, de estar do lado do dirigente também. E depois as formações dos cursos de treinadores,
segundo, terceiro, quarto nível a nível da federação, que representam algum investimento da nossa parte. E uma coisa que geralmente as pessoas não sabem e que faz parte do trajeto, a Fátima falou de uma geração, a Maria está noutra, eu estou aqui naquela intermédia. Quando entrei na federação a trabalhar, para vocês terem uma noção, hoje nós vamos ter a nossa seleção em breve a competir no Campeonato da Europa e quando vocês olharem para o banco vão ver o número de pessoas que estão neste momento como elementos da equipa técnica. Quando eu entrei na federação existiam 2 equipas, a seleção A e a seleção sub-19. Existiam 2 treinadoras, aliás, desculpem, 3 treinadores, a professora Mónica Jorge, o professor Carlos Sacadura e eu. Não havia treinador de guarda-redes. Portanto, isto para dizer o quê? Que na minha formação eu tive por autodidatismo de fazer a minha formação sem nunca ter sido guarda-redes. Felizmente era uma pessoa curiosa e sempre que estava nos treinos e estavam a dar orientação para o guarda-redes eu colocava-me de frente, queria aprender mais alguma coisa sem saber o que é que me ia esperar no futuro. Tinha a oportunidade também de ter lá um braçar, Pedro Espinha, com quem podia falar naturalmente e tive que fazer formação sem ter a experiência prática da posição. E tive que assumir isso também como treinadora, porque éramos só 2. E a treinadora principal, selecionadora nacional, que dava a cara, nem se pensaria em ir passar pelo trabalho de treino de guarda-redes. Portanto, além de adjuntar, fazia o treino de guarda-redes e, felizmente, hoje vocês olham para o banco e sinto que foi benéfico ter dito isso, porque hoje temos a oportunidade de ter ainda acrescentado pessoas à equipa técnica e qualidade ao trabalho. Modelos, muito rápido. São muitos, mas começo por 2 senhoras, uma já referi, porque eram as 2 primeiras senhoras que apareciam como treinadoras no panorama nacional. A professora Graça Simões e depois uma grande adversária, a Norte, e nós estávamos a Sul e ela já ganhava títulos há 13 anos, portanto começou-me a despertar. Há ali qualquer coisa para ganharem tantos títulos e não pode ser só a qualidade das jogadoras que lá estão, que é a professora Alfredina Silva. Depois, todos os treinadores com que trabalhei são muitos, faço questão de dizer um nome deles que é daqui de Leiria, António Violante, e depois muitos outros que até já saíram do futebol, por exemplo, estão no voleibol, Rodrigo Barroso, que neste momento é campeão pelo Benfica, Rui Barroso, Hugo Cruz, Vítor Silvestre, Francisco Neto, Zé Paisana, muitos, Pedro Roma e senhoras da atualidade, Emma Ace, Sarina Wigman, faço questão de dizer o nome destas senhoras que também são referências, e a Pia Sant Edge, que é uma senhora de referência também mundial. E calar-me é por aqui que já tomei muito tempo. Muito obrigada às 3. Daqui deste vosso flashback foi possível perceber como nós somos todos agentes de mudança, por isso mulheres também, inspirem-se nestes modelos, porque apesar dos obstáculos e das dificuldades, nós conseguimos traçar o nosso próprio caminho. Da experiência aqui da Maria e da Susana, também foi importante perceber como a envolvência familiar e todas as experiências, todas as oportunidades que vocês conseguiram ter foram importantes para a vossa carreira de treinadora e também perceber que já houve evolução alguma e isso é muito importante. Passando agora, então, olharmos um bocadinho para o futuro, lançava-vos aqui as seguintes questões. Que conselhos é que vocês dariam a raparigas e mulheres que são treinadoras ou gostariam de seguir uma carreira de treinadora? Mas também que conselhos dariam às organizações desportivas? Como é que elas, desde um pequeno clube a uma federação desportiva, poderiam apoiar mais a participação das mulheres na atividade treinadora? E, por último, o que é que, na vossa perspectiva, veem que haverá no futuro próximo de transformações ou melhorias na participação das mulheres no desporto em geral e, em particular, na atividade treinadora no nosso país nos próximos anos? Professora. Bem, o que eu penso, e por aquilo que passei e também não disse, tinha muito da técnica individual do basquete, só que no basquete não há guarda-redes, e aí fiquei em pânico. E agora
Então eu, se vejo alguma coisa contra mim, eu fujo. Como é que eu vou transmitir aos meus jogadores este ensinamento? E é por isso é que eu digo, uma das coisas que nós temos que fazer é recorrer, seja ao masculino, seja ao feminino. O que é que eu fiz? Fui aos guarda-redes do Sporting, do Benfica, olha, vem lá ao meu treino, ao colega, porque eu não sei nada de guarda-redes, para tu dizeres e ensinares-me também a mim, porque eu não tenho experiência nenhuma e eles, portanto, iam, todas as semanas nós tínhamos treinos de guarda-redes e eu tinha lá o Zé António, tinha o Carlos, a dar o treino às minhas jogadoras para elas estarem preparadas e para eu aprender. Portanto, uma das coisas que eu penso que é importante é nós, toda a vida, temos que aprender e estar a estudar aquilo que nós mais gostamos e que temos paixão. E isso foi o que sempre fiz, foi procurar... eu, quando fui para o liceu, estive no Maria Amália 8 anos, estive como professora contratada 6 anos, depois fui para o quadro, fui para o Odivelas 1 ano. Tínhamos lá o handball, o clube, eu ia para o Liceu Maria Amália dar os treinos. Algumas já estavam nas faculdades, íamos à noite, portanto, para lá. Entretanto, o Maria Amália começou a ser misto. O que é que eu pensei? Vou fazer equipa de masculinos iniciados. Fui ao Sporting e disse assim, olha, eu faço os jogadores iniciados e depois vocês levam-nos para juvenis e dão-me para os jogos das minhas femininas e todas as minhas equipas dão-me um pavilhão. Certo. Como eles treinavam e eu dava-lhes treino e tinham qualidade, portanto, ainda foram vários anos em que o Sporting levava os nossos jogadores, já todos preparadinhos, e que não tinha que pagar pavilhão para elas poderem jogar, porque para treinar nós não tínhamos. Portanto, é dentro deste espírito que penso que nós podemos fazer. Os rapazes, quando eu fui para a Maria Amália, comecei só com a equipa femininas. Depois os masculinos começaram ali a refilar, ao FAI, nós também queríamos. Claro, a boa da Fá, com o seu coraçãozinho, disse, está bem, prontos, então vamos lá começar. Fiz a mesma coisa, chegavam as juvenis, porque eu treinava as femininas e treinavam masculinos, aquilo, lá em casa quase que não me viam nos jogos, ao sábado e ao domingo. E então... começámos, eles iniciados, e eu disse assim, epá, juvenis já não pode ser nada, ficam em juvenis, em júniores vocês, o último ano de juvenis vocês vão para o Sporting. Fui lá e pedi outra vez, porque no Camões ainda não havia o pavilhão, pedi outra vez o pavilhão e ficou... tinha já jogadores iniciados que estavam em seleções e eles... Portanto, fiz este acordo em relação a eles. Só que eles chegaram ao fim de juvenis, primeiro ano de júnior, já faz. Segundo ano, deixa-nos regressar. A gente gosta de estar aqui no liceu e não gostamos do clube. Deixa-nos vir para séniores. Eu disse, vocês estão malucos? Então vão jogar para regional, com aquelas pessoas que já com barrigudos. Vocês perdem, mas é o que a gente quer e venha, claro. Eu lá caí e comecei a pensar assim, epá, mas eu olho para o desporto masculino, não vejo nenhuma mulher no feminino, treinadora feminina. Olha, vou demonstrar que nós também temos capacidades para estarmos aqui. Sim, senhora, vamos embora fazer a equipa de masculinos. Começámos no regional. Quando começámos a subir, todos os anos e chegámos à primeira divisão. Portanto, isto trabalhávamos às 7 da manhã, porque não tinham aulas e nós tínhamos de treinar 2 vezes por dia para sermos melhores do que os outros com trabalho.
E então íamos para o liceu às 7 da manhã, não tínhamos pavilhão, íamos correr a preparação física cá fora até ao Carlos Lopes. Depois tínhamos o pavilhão, começámos a utilizar o pavilhão antes de começarem as aulas, porque nós queríamos pavilhão para começar para treinar, e então éramos assim que resolvíamos o problema. E, mais uma vez, claro que naquele tempo foi complicado estar em séniores, uma mulher, e a mostrar como é que era. Eu não digo o nome do treinador, mas houve um deles, sempre que jogava comigo, perdia, até que num dos jogos deu um pontapé na baliza e partiu o pé. Olha, os meus atletas riam-se e diziam, olha, pá, mais um. Isto acontecia a nível de árbitros, às vezes, naquele tempo, houve da federação, se houver um amarelo, pagam 3.000 de multa. E eu disse, bem, a gente não tem dinheiro para estar aqui a pagar nem para os jogos, quanto mais. Ninguém abre a boca aqui com cartões amarelos. Mas os árbitros, alguns, punham-se ali ao pé do nosso banco ali. Se ele abrisse a boca, pim, amarelo, pronto. Lá tinha que eu pagar a multa, precisamente. Às vezes eu via mesmo, pá, que, mas eu não disse nada, calço, já disse, você pensa que aqui é o quê? Eu disse, está bem, pronto. Mas tudo isto a gente consegue ultrapassar quando todos juntos, procurando apoios uns nos outros, que nós conseguimos realmente resolver em clubes como... Eu fiz 2 clubes, que foi o Maria Amália e o Camões. Primeira preocupação, abrir inscrições, todos se inscreveram. E eu combinava sempre com eles. Epá, o que é que vocês mais gostam? Jogar, conviver. É aquilo que eu penso que nos falta. Em Lisboa, então, tem que haver mais convívios entre... as equipas todas, acabaram tantas equipas de clubes, há que dar apoio, incentivar. Eu sei que quando começámos o handball feminino em 70 e tal, que nós proporcionávamos e apoiávamos, os clubes tinham que ter handball feminino se tinham formação em masculino. Pelo menos 2 equipas. E tem que se fazer alguma coisa para que em todo o lado haja handball feminino. Os jogos internacionais, que haja em todo o lado para haver, para elas verem, porque é importante para elas. E fazer... É importante para as miúdas terem competição entre todas as equipas num sítio, porque é um dia de festa, não é o problema do ganhar, é o problema do convívio que nós temos que, ao mesmo tempo, olhar para isso. Dando qualidade e procurando que não é exigir formação rigorosa no início e depois acabou. Não, ao longo da vida a gente proporcionar, nada por obrigação, mas sentir que estão-nos a apoiar, vai lá fazer o curso, anda, e sentirem-se apoiados nesse aspecto. E nos meus 2 clubes, como ia a dizer, procurava sempre. Todos têm direito... se elas gostam de competir, há competição. E então, tanto no Maria Amália como no Camões, eu tinha jogadoras mais dotadas, desporto federado. E nós combinávamos todos, olha. Depois entrávamos, desporto autárquico. Todos os fins de semana a Câmara de Lisboa tinha jogos, dos Jogos de Lisboa, inscrevia jogadoras e elas iam jogar. E desporto escolar, equipas do desporto escolar. Infelizmente, nós éramos escola, que é diferente no desporto escolar, nós estarmos
com atletas federados a representarem a escola quando nós não os trabalhamos. Mas nós não trabalhávamos lá e eram os nossos que estavam lá. E elas, as federadas, diziam assim, mas isto é injusto. Porque nós somos do liceu, somos as melhores e não podemos representar o desporto escolar do liceu. E isto é verdade. Eu passei muito, eu cheguei a ter atletas muito boas a nível de guarda-redes que desistiram do federado para ir para o desporto escolar, e foi quando eu ganhei e fui bicampeã no desporto escolar, precisamente porque havia um conflito que quem era do federado não podia entrar no escolar. Mas nós, e eu dizia, nós somos diferentes porque estamos aqui, somos escola. E elas têm direito. Eu cheguei a ir. Depois houve uma transição em que, pronto, a gente, o desporto federado e o desporto escolar vão fazer uma competição para ver quem é que representam nos jogos da FISEC. Sim, senhora. Numa das finais, Camões A, Camões B, federado e escolar. Fomos as duas, ganhámos e fomos competir umas com as outras. E depois para ir lá fora, quer dizer, passaram a batata para mim. Eu só podia levar 12, tinha as duas equipas aqui, e eu passei para elas. Olha, resolvam lá vocês o problema, juntamente comigo, mas isto aconteceu e... nós temos que ultrapassar tudo, e isso é que eu quero passar a mensagem, não é ficarmos à espera e lamentar-nos. E eu, felizmente, treinei masculinos, os femininos, é diferente. Está bem. A nível de guarda-redes, fico contente porque tive nas seleções guarda-redes de femininos, uma das melhores guarda-redes, que é a Irene Henriques, era minha. Fartei-me de trabalhar com elas, e que é preciso nós, como temos paixão e virmos que precisamos trabalhar mesmo a nível de seleções, independentemente das organizações, federações, eu combinava com elas, olha, vamos dar treino, às tantas horas, 1 hora, e eu vou lá dar treino na tua escola. E é isto esta mentalidade que nós temos que passar do querer. O querer é o que está connosco. Obrigada, professora. Maria. Vou ter que ter voz... estava a ver. Já ia passar a voz de comando. Pronto, os desafios são os que a professora Fátima falou. Nós temos sempre que trabalhar um bocadinho mais, e o meu conselho é realmente estudem, trabalhem, sejam competentes, para que não possa ser posta em causa a vossa competência, para que não seja por não serem competentes que estão lá. Porque hoje em dia continuamos a ter os mesmos obstáculos, se calhar, que há alguns anos tínhamos. Os salários é um tema que se debate constantemente, muito por causa da seleção feminina de futebol americana. Eu sinto muito na marcação dos treinos também isso, que no voleibol, imaginem que temos 2 equipas, a masculina e a feminina, na primeira divisão. A masculina tem sempre prioridade para o espaço central, muitas das vezes a equipa feminina só trabalha num terço. Tive uma situação em que senti também a diferença de ser mulher. Eu era a treinadora principal das séniores do Desportivo da Póvoa e vim jogar a Lisboa. Um clube diferente do que os apanhei. Foi a primeira vez que fui àquele clube. Entrei no pavilhão com as licenças. Não tínhamos diretor, e eu tinha um rapaz adjunto, e a primeira pessoa que me cumprimentaram foi o rapaz, como se ele fosse o treinador principal, e ficaram ali a falar com ele, e eu pronto, fiz-me de diretora, dirigi-me à mesa com as licenças, e só quando me inscreveram é que me vieram cumprimentar como treinadora principal. Portanto, isso também acho que tem que se quebrar essa infeliz tradição do homem ser o treinador principal. E pronto, e acho que no voleibol que está a acontecer um bocado pelo desporto todo, que é o feminino está a ter cada vez mais mediatismo. Nós no voleibol aqui há uns anos, quando jogávamos,
procurávamos sempre ir à final da taça, porque a final da taça é que era o único jogo que era transmitido na Sport TV, ou mesmo transmitido em todos os canais, era um. Enquanto o masculino tinha vários jogos na Sport TV, o nosso era a final da taça, era uma forma do clube também ir buscar mais patrocinadores. Até mudávamos às vezes a camisola para esse jogo, porque vinham com não sei quantos patrocínios. E pronto, isto está a ser um bocadinho mudado, já passam mais jogos na televisão, e então isso dá espaço para as mulheres aparecerem cada vez mais. E pronto, acho que as entidades, acho que devem aparecer mais diretoras, também podia estar ali, para além de treinadoras, diretoras. Devem abrir portas às mulheres, tentar equilibrar os números, mostrar-lhes que confiam nas nossas competências também, não é? E há uma coisa que se passa no voleibol, que é a Federação permeia monetariamente as equipas de infantis masculinos iniciados, penso que é esses 2 escalões. Quem inscrever uma equipa de masculinos nesses escalões tem direito a uma verba, porque realmente estão a perder rapazes no voleibol, e eu acho que podiam fazer-se essas coisas também em termos de mulheres treinadoras, para incentivar também os clubes a formar mais mulheres treinadoras. Pronto, é basicamente isso, ter uma mente aberta, aceitar-nos, somos tão competentes como os outros, estudamos tanto e se calhar às vezes mais para quebrarmos esta barreira, e pronto, é isto. Obrigada. Susana? Conselhos a outras raparigas e mulheres. Epá, não há aqui muitas, portanto os senhores vão ficar um bocado enfadados, não é? Mas eu tenho que responder à pergunta, e nós também não nos podemos centrar pelas maiorias. Temos que fazer uma inclusão, portanto as senhoras fazem parte da questão. Primeira coisa, eu vou referir só aquelas que não foram referidas, porque a Fátima e a Maria já referiram algumas que acho bastante importantes. Acho essencial praticar uma modalidade. Pode não ser a modalidade, mas praticar uma modalidade e competir. Se vai ser treinador, ter a noção do que é a parte de formação, se for possível, e depois sénior, e perceber a competição. Porque a fase da competição traz-nos coisas também a nível de treino que têm que ser geridas. Investir na formação académica, a Maria já falou na parte de formação, mas se possível investir também, algo que ela também disse que foi muito importante para ela, e eu também referi, que é no início, se for possível, ter a coordenação de alguém. E de alguém, por exemplo, se for um coordenador e eu me integrar numa escola, eu tenho que seguir determinados procedimentos. Vou começar a perceber como é que os colegas todos trabalham, a forma de organização, isso é muito rico para a pessoa. Atualizarem constantemente informação, e principalmente no feminino. Epá, alguém está a boicotar cada vez que eu falo. Tá? Eu posso tirar. Se calhar é melhor. Eu posso falar sem microfone. Eu tenho boa projeção de voz. Eu prefiro. É? Ai, não, a torre tem que ser. Isto são aqueles imprevistos no meio da competição. Tens o microfone ali. É isso. Oi? É isso. Eu ia dizer-te, é aqueles pecados de adaptação que nós fazemos ali no instante. É só falar. Estava a ver, já está. Deve ser ali. Deve ser da coluna ou qualquer coisa. Eu tenho, mas... Ouvem bem lá atrás. Perfeito. Sim, pior é lá. Estava a dizer, atualizarem constantemente informação, porque o feminino tem sido falado a nível de grandes instituições como um grande potencial para desenvolver o feminino e o desporto feminino. Ele continua a ter esse potencial. Portanto, quer dizer o quê? Que a atualização de informação dentro do crescimento... Olha, já estou a cuidar para mim. Eu queria dizer, é importante irmos sempre atualizando a informação, porque vai sempre havendo evolução. E conforme o patamar é mais baixo de desenvolvimento, as coisas trepam muito mais rápido. Portanto, é importante
de atualizar-se na informação tanto a nível nacional como internacional. Depois, investirem no desenvolvimento de algo que eu acho que está a fazer a diferença dos treinadores de topo neste momento. E vocês conseguem ver isso nos treinadores masculinos. Quem já trabalhou ao nível mais alto consegue compreender que isso é semelhante a masculino e feminino, que é investirem nas capacidades, no desenvolvimento das capacidades de liderança e de comunicação. Por vezes um treinador é muito competente e infelizmente não calha bem a cara em termos de imagem ou na recepção por parte de adeptos. Isso é uma barreira, por exemplo, para determinados treinadores, independentemente da competência que têm, quando estamos a falar de autodefendimento. Mas a Fátima falou, procurarem sempre o porquê de serem apaixonadas por aquela modalidade ou pelo desporto e estimularem esse bichinho. Parece que não. Vencemos. É isto que nós fazemos, mulheres, no treino, é vencer pelo cansaço. Pronto, procurarem sempre o porquê de serem apaixonados por aquela modalidade ou pelo desporto e esse bichinho, quando a coisa está a correr bem ou não está, estar sempre a ser estimulado e passarmos. Aquilo que a Fátima disse do querer e aquela nossa paixão estar sempre a ser reavivada dentro de nós. Pois aqui outra coisa também aconselharia às mulheres, que é aprenderem a estudar o momento exato para propor algo. E digo isto porque já passei por várias experiências, eu, como pessoalmente, e ao lado de outras pessoas, onde nós temos que perceber o momento que as coisas têm que ser propostas, e não são todos os momentos quando nós temos algo para propor. Temos que perceber os momentos ideais para o fazer. Outra coisa para as mulheres é importante, que acho que a Fátima também achou um bocadinho, e a Maria, que é terem o gosto de contribuir para a evolução da modalidade, não só naquele clube, mas a nível de Portugal e a nível internacional. Porque há algo aqui que é comum no desporto feminino, que é a luta constante para o introduzirmos e o fazermos chegar às pessoas. E depois deixar aqui uma pequena sugestão. Desenvolverem a vossa capacidade de humor, de resiliência e de se manterem focadas no que é importante, porque vai haver momentos em que há de haver pessoas que são desagradáveis e a melhor forma de responder a isso é com um sorriso e com um sentido de humor fantástico, mantendo-nos focados no que é importante e não nos deixando desviar para aquilo que as outras pessoas querem que nós nos desviemos. Pronto, e esta é uma sugestão de mulher para mulher. Em relação às organizações desportivas, conselhos, eu tentei e trouxe aqui uma cábula para tentar ser mais objetiva. A última questão eu precisava de a maturar, mas deixo-a no ar também para as organizações poderem pensar se acham que é importante ou não. Eu já passei e vejo treinadoras a passar por situações onde não estão em exclusividade no treino e têm em paralelo uma função, por exemplo, na escola. E é importante, existe uma legislação que diz que, e eu já passei por isso, quando um treinador está em representação nacional, a nível internacional, não deve ser prejudicado na sua avaliação, tanto em termos de assiduidade, como em termos das suas competências. E eu estou a dizer isto porquê? Porque eu já tive situações de avaliação em que um colega eu não faltei uma única vez, só aquelas em que estava em estágio, mas essas estavam devidamente justificadas e quando chegava, continuava o meu trabalho. E onde já me responderam, eu não te posso dar a mesma avaliação porque tu não estiveste presente em todos os momentos. E eu disse, isso não é real. Eu não faltei em nenhum momento daqueles onde podia estar. E não fui. Conclusão, a legislação existe, mas é importante, por parte de quem nos defende, Confederação de Treinadores, Associações Nacionais de Treinadores, Federações, fazerem chegar às entidades que as pessoas trabalham a legislação todos os anos, quando sabem que têm treinadores com atividades paralelas. E isto não é para o feminino, é para o masculino e feminino. Porque há situações que nos retiram forças e vontade depois às vezes de permanecer em atividades que possam não nos dar tanta segurança para continuar no futuro, como por exemplo uma atividade de treinador que nós sabemos que estamos e podemos não estar de um momento para o outro. Depois, as instituições analisarem currículos, competências e perfis sem
olharem primeiro para o nome da pessoa. Analisem o currículo, a competência e o perfil. E depois então vou ver a fotografia e o sexo. E aí podem fazer uma discriminação a seguir, positiva, com a entrevista, como acharem que é o mais real. Uma opção também, e isto também por uma experiência que passei agora há pouco tempo, dar oportunidade preferencial, desporto feminino, dar oportunidade, temos estagiários propostos, por exemplo, para o clube, para ir estagiar. Temos estagiários do sexo masculino e feminino. Podemos dar preferencialmente, se o desporto onde vai é feminino, podemos dar preferencialmente a preferência à estagiária feminina. Okay? Depois, criar um número de vagas garantidas para formação de treinadoras nos cursos reconhecidos pelas federações e pelo IPDJ. Estou a dizer isto porque, por exemplo, na federação onde me enquadro, já existe uma vaga ou 2 vagas, mas depois o resto da legislação que lá está, por exemplo, eu enquadro-me nessa vaga, mas eu faço parte daquele mínimo de 2%. Portanto, há 98% que não está enquadrado. E eu não vivo só para mim, felizmente no desporto vivo para abrir portas a outras pessoas e é uma das minhas grandes conquistas, mais do que títulos. Federações proporcionarem a possibilidade de mentoria por parte, ao que a Maria falou, que foi importante para ela, mentoria por parte de treinadores, treinadoras experientes e conceituadas divisões ou campeonatos diferentes. A treinadoras que estejam nas suas primeiras experiências e ou por parte de psicólogos ou coaches, por parte da federação ou do clube, se o clube tiver essas situações. Cursos especializados de liderança feminina, importantíssimo, no desporto e já com propostas de estratégia de ação perante os problemas mais vezes encontrados. E por último, criação de legislação que regulamente o direito à gravidez e à gestação por parte de uma treinadora e à sua aplicação em termos práticos. Agora sim, por último, e a Maria referiu um bocadinho, eu fiquei com o ponto de interrogação, deixo para entidades, não vi nenhuma a tomar notas, portanto provavelmente estou a falar para o ar, mas alguma coisa há de ficar. Por cada elemento feminino da equipa técnica, no banco de cada equipa feminina haver um pequeno abono a atribuir ao clube. Pronto, e este é aquele que eu não diria com tanta certeza, teria que discutir com várias pessoas para perceber se ele realmente é viável. Muito obrigada a todas. Temos aqui uma série de propostas concretas que saem já deste painel, portanto, organizações, mobilizem-se. Tem nas mulheres um potencial enorme de recrutamento, confiem nelas, elas conseguem. Nós não somos uma minoria, somos 52% da população, só 18% é que está a ser, 15% está a ser utilizada nesta atividade. Portanto, é importante tomarmos medidas, tal como já foi feito para a participação desportiva, agora focarmos nesta área. Eu tenho agora aqui um dilema que é, a professora Fá tem aqui algumas sugestões. Não vou demorar muito porque... Mas também temos o espaço das vossas perguntas. Portanto... Mas é muito depressa. É que agora, como não posso ser treinadora e tenho que estar ligada à juventude, estou a trabalhar, portanto, num projeto da Câmara com o primeiro ciclo. Portanto, isto já há uns anos. Na natação, a ver se não meto muita água, e na educação física, apoiar os professores titulares. E uma das sugestões que, e é por isso é que eu digo, porque é uma coisa que me está a fazer aflição e que eu não sei para onde é que hei de virar, se vou ao governo, se vou ao ministério, se vou aonde, é que eu cada vez que penso nisto, cada vez é mais difícil captar jovens para o desporto coletivo. Aí nós temos federações, associações, criar projetos aliciantes e ver a maneira como é que nós poderíamos utilizar horas em que, por exemplo, em Lisboa, há poucos pavilhões, há muitos
campos e jogos de futebol, é verdade, e piscinas que nós conseguimos, através da Câmara, funcionar com 19 piscinas num projeto de 14 mil crianças, tudo a nadar no primeiro ciclo, e isso está a acontecer, aconteceu até há 2 anos, precisamente porque fomos ver horas que os clubes e quem tem piscinas não utilizavam e nós fomos fazer, portanto, ali uma conversinha, oferecer portanto, regalias e estamos a funcionar nas 18 piscinas com todas as manhãs e temos 14 mil crianças. Quando apareceu a pandemia, lá ficámos parados. O que é que vamos fazer com os nossos treinadores aqui, professores de educação física que estão nas piscinas? As escolas vêm, têm lá os 2 técnicos, a professora titular vai e nós damos, portanto, a aprendizagem da natação, a adaptação ao meio aquático. E depois damos regalias para que eles consigam ir para o clube, porque nós fazemos tudo ali na zona. Eu estudo aquela piscina, quais são as escolas que estão ali perto, para eu ter só um autocarro naquela piscina, e agora vai, e eu tenho 4 turnos da parte da manhã e tudo a fazer isso, e conseguimos fazer isso. Com esses, fomos fazer educação física. Eles foram para as escolas para dar apoio às escolas. E o que eu digo é assim, procurem, há campos, e isso aconteceu, na educação física, campos de futebol que não está lá ninguém. Só a partir das 4, 5 horas da tarde é que começam a ocupar-se. Vamos pensar como é que nós podemos aproveitar esses espaços, pavilhões, campos de futebol, ringues, para os nossos miúdos do primeiro ciclo poderem fazer educação física. A atividade física é uma coisa, educação física e que eles tenham na escola a educação física. Nós pusemos lá um professor, mas se formos embora, pusemos um professor a dar apoio, a coadjuvar a professora do primeiro ciclo. O primeiro, o segundo e o quarto têm metade do ano, o terceiro e o primeiro. E é essa metade de ano que eles fazem educação física. E eu digo assim, e preocupa-me, e farto-me de falar com as colegas, e elas dizem, é verdade, nós queremos, não, gostávamos de ter sempre aqui alguém durante todo o ano, e fiquem aqui. E isto para dar as coordenações ao clube manual, ao clube pedal, a coordenação dinâmica geral, que eles precisam, porque depois, vem o Comitê Olímpico pedir medalhas. A base não tem educação física. Eles não têm. Eu digo, das escolas aqui, a minha neta está numa escola da rede pública de Lisboa. O que é que aconteceu? Está a apoiar o segundo turno. O primeiro turno, a professora não dá educação física. Chega a avaliação da escola da minha neta. Educação física, muito bom. Eu vou à professora, muito bom. Professora, Matilde, fizeste educação física? Não, nenhuma vez. Nem fui ao pátio. E isto, pensem um bocadinho em relação às crianças do primeiro ciclo. Eu não posso falar, mas preocupa-me a ver se vocês fazem alguma coisa para nós resolvermmos o problema no primeiro ciclo. Depois querem avaliações para contar para a média no secundário. Quando eu tenho alunos e alunas que nem sabem fazer cambalhotas, são fortes, quem é que precisa mais de fazer educação física? São esses meninos. E elas odeiam a educação física. Não tiveram bases. Como é que eu posso fazer mortais e flicks e mais não sei o quê no secundário se no primeiro ciclo eu não tenho nada? Isto é só para pedir-vos para vocês pensarem um bocadinho nisto. Porque antes do desporto escolar, há o desporto do primeiro ciclo. Desculpem lá, mas eu sou muito ativa. Muito obrigada, professora. Obrigada, Susana e Maria. Vamos mesmo ter que encerrar, já estamos aqui em cima da hora. Agradecer-vos pela vossa participação, agradecer à Treinadores Portugal por trazer esta discussão e homenagear a professora Fá. Muito
Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Continuamos.